Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim trazer um assunto um pouco polêmico aqui, ainda mais quando a gente fala sobre esse assunto e o reiki também, porque as pessoas acham que não tem muita relação e hoje eu vim provar para vocês que tem sim, tem muita relação. Que o reiki ele é atemporal e então ele tem relação com tudo, a gente consegue usar o reiki com tudo. Hoje eu vou falar sobre inteligência artificial e o reiki. Será que dá para a gente fazer algum tipo de cruzamento entre essas duas técnicas? Vou te dizer que sim, hein? Se bem que inteligência artificial nem é técnica, né? Mas vamos lá. Vou trazer para vocês então alguns insights. Pretendo trazer mais vídeos sobre esse, se esse assunto interessar vocês também. Mas tem bastante coisa para a gente falar. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho curto, só para a gente poder fazer a introdução. E com o tempo eu vou detalhando um pouco mais. Mas eu acho que vai conseguir já aumentar a percepção de vocês e ampliar também um pouco, encorajar um pouco vocês também a mergulhar um pouco mais nesse mundo de inteligência artificial. Beleza? Então vamos lá, vou começar aqui. Preparei uma apresentação para não ficar só a minha cara falando aqui sem nada aplicado, né? Eu vou dividir a apresentação aqui com vocês e eu só vou mudar o meu formato aqui, que agora eu consigo ficar redondinho, antes eu não conseguia, não é mesmo? Agora eu consigo ficar redondinho e eu vou me ajustar aqui também. Então vamos lá. Bom, o meu assunto hoje basicamente é como a inteligência artificial pode ajudar, auxiliar na prática do reiki como um todo, né? Só para vocês saberem, essa foto aqui, ela foi feita com inteligência artificial, através dos comandos que eu fiz. Eu venho estudando muito, para quem não sabe, né? Eu venho estudando muito sobre inteligência artificial, venho trazendo e aprofundando cada vez mais, aperfeiçoando cada vez mais também meu conhecimento, para que enfim, eu possa fazer esse cruzamento, né? Esse cruzamento maravilhoso aqui que a gente tem. Bom, primeiro, acho que antes da gente começar a falar sobre inteligência artificial e o reiki, eu vou primeiro falar um pouquinho sobre o reiki, né? O reiki é suas raízes. Só para vocês saberem, todas essas imagens que eu estou usando aqui foram imagens feitas por inteligência artificial, tá? Essas pessoas não existem, esses fundos não existem, foram todos criados para essa apresentação, beleza? Bom, para a gente falar um pouquinho sobre o reiki, eu vou falar aqui rapidamente também que a gente já sabe que o reiki é uma prática milenar, né? Então ele envolve uma transferência, vamos chamar de transferência, né, de energia através das mãos do praticante até, até o corpo do receptor, seja presencialmente ou seja à distância. O importante a gente ressaltar aqui, sempre eu falo isso, quem me conhece eu falo em todos os vídeos, que o reiki não é religião. O reiki ele é uma técnica, ele é uma prática. O reiki ele pode ter uma conotação religiosa quando a gente começa a entrar em algumas questões ligadas a deuses, mas ele não tem nenhuma prática religiosa envolvida. O reiki ele envolve a espiritualidade, não a religião, tá bom? Bom, o que a gente entende, até o SUS fala, né? O SUS, o reiki está no SUS, para quem não sabe, é uma das práticas integrativas aprovadas pelo SUS. Ele fala muito sobre a redução do estresse, né? Só que quando a gente se aprofunda um pouco mais no reiki, e hoje eu pretendo me aprofundar também no reiki, a gente entende que o reiki ele traz um estilo de vida mais pacífico, ele traz resolução de problemas, ele traz resolução de dificuldades no relacionamento ou conquistas de relacionamento, porque você vai se aprimorando como pessoa, né? Ele auxilia na sua vida pessoal como um todo, ele aumenta a sua imunidade, ele desacelera a sua mente, enfim, ele tem uma série de outras coisas que faz, porque o reiki ele é para tudo, tudo que você precisa. É a única prática que eu uso? Não, mas é a principal que eu uso. O reiki hoje, para mim, é o carro-chefe para tudo que eu faço, tá? E aí a gente entra também na inteligência artificial, né? O que é a inteligência artificial que está todo mundo falando? Quando a gente fala de inteligência artificial, estou falando de máquinas que podem imitar uma função cognitiva humana, ou seja, é uma máquina que pode, não que pode, mas ela foi programada para pensar como um ser humano. Claro que não é exatamente igual ao ser humano, né? A gente tem a questão da. A gente consegue ter algumas outras saídas, às vezes, para alguns problemas que uma máquina que foi feita por um ser humano, né? Uma máquina que pensa como um ser humano não consegue. Então a gente tem muitas vezes uma improvisação muito melhor, né?
A máquina, ela não improvisa, ela faz o que realmente foi programada para fazer. Então, a inteligência artificial, ela vem com uma série de limitações, mas ela imita muito bem uma função cognitiva humana. Então ela está ajudando hoje em dia o quê? As pessoas a resolverem problemas, ela aprende informações e conteúdos, então você pode ensinar para ela, ela vai ficar com isso guardado, depois ela vai conseguir te explicar isso, né? Hoje tem um negócio que chama Large Language Model, que eles chamam de LLM, né? Que você consegue fazer com que ela explique tão simples como se fosse para uma criança de 5 anos. Então você pode colocar, né, no chat GPT, por exemplo, né, explique reiki como se eu tivesse 5 anos. E aí ele vai falar sobre como é isso, como pode ser isso, né? A inteligência artificial também ajuda a gente a analisar. Então você pode colocar uma planilha com alguns dados, né, com algumas informações, então ela vai analisar, vai comparar, vai trabalhar com essas informações. Então a inteligência artificial precisa de informação. A gente dá a informação, ela devolve a informação de uma outra forma para a gente. O nome inteligência artificial é um nome super de merchandising, né? Super marqueteiro, porque a gente fala, não é uma inteligência artificial, é uma inteligência criada por um ser humano que ela vai tentar replicar ou simular a inteligência humana, tá? Tá super avançada, gente. Sim, né? Vamos lá. Mas como é que a gente faz essa fusão entre o reiki e a inteligência artificial? Existe essa fusão? É possível fazer essa fusão? Se o reiki é uma transmissão de energia, como é que eu vou fazer a fusão entre um e outro? Aí que a gente entra. Aí eu quero tentar ampliar um pouco mais a mente de vocês com relação a isso. Bom, a gente geralmente vê o reiki de uma forma muito simplista, né? E é bom isso também, porque isso aproxima mais as pessoas. A forma que a gente vê o reiki, ela pode ser muito mais aprofundada de acordo com as práticas que a gente faz, né? Então, quando a gente fala de reiki, eu quero que vocês vão além dos chakras, além da energia, além do espírito. A gente tem que ver o reiki como uma forma de manifestação. O que é essa forma de manifestação? É como se fosse realmente a criação. Se eu estou aplicando alguma coisa em alguém, essa pessoa ela vai ter algum tipo de resposta corporal. Hoje em dia, quando a gente aplica reiki, eu pergunto para a pessoa logo depois: como é que você está se sentindo? Aqueceu alguma parte do seu corpo? Você está se sentindo bem? Sentiu dor em algum lugar? Pergunto para a pessoa isso. Quando a gente começa a ampliar o espectro do reiki, a gente começa a ver que o reiki, ele, mesmo que a pessoa às vezes está em níveis tão sutis que ela não perceba, se a gente tivesse uma forma de analisar isso, a gente conseguiria ir muito mais a fundo com o que o reiki pode oferecer. E aí que eu trago para vocês a avaliação e o monitoramento. Quando a gente fala sobre reiki, então quando eu quero fazer algum tipo de monitoramento, às vezes eu tenho que fazer uma anamnese, eu tenho que perguntar, falar, como é que você está se sentindo, o que está acontecendo, a pessoa está, nossa, estou super sonolenta, às vezes a pessoa não consegue nem responder de tão sonolenta que ela está. Acontece demais quando eu estou aplicando reiki. A pessoa sai da maca e fala, nossa, onde que eu tô, né? Então, quando a gente faz esse monitoramento e essa avaliação, não é um extra que eu estou fazendo. Estou fazendo isso a mais para o meu cliente. Muito pelo contrário. O monitoramento e a avaliação, eles são extremamente necessários para que nós, terapeutas, como reikianos, a gente consiga dar um feedback, inclusive, para o nosso cliente. Então, a gente tem que observar a evolução da pessoa. Se uma pessoa está passando semanalmente com você como tratamento, você tem que ter uma forma de avaliar isso, né? Como essa pessoa está evoluindo, se ela não está evoluindo, além, assim, claro que você pode entrevistar ela, mas você acha, se perde demais durante a entrevista, né? Porque a pessoa, vamos supor que ela passa toda quinta-feira com você, até a próxima quinta-feira ela perdeu muita coisa. Você perdeu muita coisa do que está acontecendo, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre sentimento de paz, é muito subjetivo. Só que não sei se vocês estão percebendo onde que eu quero chegar com isso, mas se eu falo o sentimento de paz, eu tô falando, é algo extremamente subjetivo, que o que é paz para mim, às vezes não é paz para você. Tem gente que a paz é estar num samba com churrasco, tem gente que a paz é estar andando na praia ou deitado na própria cama. Então, eu tenho que pegar essas experiências das pessoas e ver como é que o corpo delas estão respondendo através de um monitoramento.
Gente, isso que eu estou falando são formas da gente utilizar a inteligência artificial com o Reiki. Então, para isso, eu preciso de uma introdução e mostrar para vocês o quão é importante a gente monitorar o que as pessoas estão sentindo. Então, hoje, quando eu falo de inteligência artificial, a gente tem diversas ferramentas, né, que a gente consegue monitorar métricas biológicas. O que significa isso? Eu consigo ver como está o batimento cardíaco da pessoa, eu consigo ver como está a atividade cerebral, né? Ondas mentais, reações corporais, se a pessoa está transpirando mais ou não. E tudo isso hoje a inteligência artificial consegue ler. Estou falando que isso é barato? Não. Estou falando que é acessível ainda? Não. Mas a gente já tem que saber que isso existe e que isso funciona. E que imagina, né? Eu acho que devem saber onde eu estou querendo chegar. Mas vamos lá. Quando eu falo sobre inteligência artificial, imagina se eu tivesse, por exemplo, um medidor de frequência cardíaca enquanto uma pessoa estivesse recebendo reiki. Eu conseguiria ver em tempo real e fazer um monitoramento do nível de estresse ou de relaxamento da pessoa. Então, se uma pessoa reduz a frequência cardíaca dela, significa que ela está entrando num estado de relaxamento extremamente profundo. Muitas vezes eu tenho que ver se a pessoa está relaxada ou não através da respiração, pelos meus olhos. Mas se eu tivesse algum tipo de indicador, seja no braço da pessoa, com um smartwatch dela, com um Apple Watch, com alguma coisa assim, eu conseguiria ver também e perceber se o nível de respiração dela está cada vez mais profundo, mostrando cada vez mais relaxamento. Então significa que eu estou chegando em alguns pontos específicos. A gente sabe que a gente só acessa alguns níveis de consciência da pessoa através do reiki quando elas estão extremamente relaxadas. Inclusive se você vai fazer um reiki de hipnose. Então a pessoa tem que estar extremamente relaxada. Se você tivesse um monitor disso, você conseguiria fazer isso de uma forma mais simples. Vamos lá. Atividade cerebral também é a mesma coisa. Se a gente pudesse, né, e conseguisse hoje, tivesse algum equipamento que fosse barato, eu já seria o primeiro a comprar para saber como é que está a atividade cerebral da pessoa durante uma sessão de reiki. Porque aí a gente mostra quais são os estados de consciência dela. Então, quando a gente combina essas informações, vocês podem ver que nesse slide aqui eu estou gerando dados, né? Eu estou gerando informações. Ou seja, no 5º minuto da sessão de reiki, a pessoa teve a frequência cardíaca dela baixou, a respiração dela relaxou e a atividade cerebral dela aumentou. Então a gente começa a perceber o quê? Que ela está respondendo a um tipo de tratamento, né? Então, quando eu começo a combinar o reiki com a inteligência artificial, eu começo a ampliar a minha visão dos resultados de tratamento, ou seja, está dando resultado? O que eu estou fazendo está funcionando para essa pessoa? Vamos supor que o nível de batimento cardíaco da pessoa aumentou quando eu cheguei na região abdominal para fazer o reiki. O que isso significa? Que ali está precisando de mais sangue, que ali está precisando de mais vida. Então ali é um bom ponto para eu poder ficar mais tempo durante o reiki, né? E aí, quando a gente faz essa análise, quando a gente faz essa combinação, né, eu consigo ampliar a minha análise objetiva, no caso, de qual tratamento eu posso utilizar. Se o que eu estou fazendo está certo, se o que eu não estou fazendo está certo, ou seja, eu consigo entender, avaliar e aprimorar essas sessões que vão ficar cada vez mais benéficas e eficazes. O que eu quero voltar e falar para vocês é que quanto mais dado você tiver, mais informação durante a sessão você tiver, melhor vai ser para você e para o seu cliente, porque você vai cada vez mais monitorando e melhorando a sua prática. Ou seja, fica incrível. Em linhas gerais, falei que hoje era só a introdução, depois a gente tem mais assunto para falar sobre isso. A inteligência artificial, ela vem ajudar a gente a compreender os dados, né, informações, trazer retorno de situações e fazer uma análise de forma rápida. Ou seja, se eu colocar algum tipo de monitor mostrando que a pessoa está chegando toda semana com um nível de batimento e saindo com outro nível de batimento, ele consegue fazer análises muito rápidas e bem interessantes, né?
Eu tenho usado para algumas outras coisas, ainda não consigo para o Reiki por causa dos equipamentos, mas um dia já vou trazer isso para vocês também. Uma coisa que eu quero trazer para vocês é que a gente não tem que lutar contra a modernidade, e sim trabalhar com ela, fazendo com que ela auxilie nossa evolução. Eu vejo que a gente fica muito preso em inteligência artificial para fazer texto para gente, para fazer post de Instagram. Não é só isso, gente. Tem muito mais que dá para trazer, tem muito mais que pode oferecer, né? Eu acho que cabe a cada um de nós buscar cada vez mais o nosso aprofundamento. O que eu estou trazendo para vocês são alguns exemplos do que poderia ser feito, a importância da, da informação, dos dados, né? Mas e também falar que assim a gente está longe dessas tecnologias, né? Mas é muito interessante e muito emocionante também saber que o Reiki consegue acompanhar essas maravilhas, né, da inteligência artificial. Então, conforme a tecnologia vai avançando, quem sabe outras possibilidades não vão abrir para a gente, né? Então, queria agradecer vocês por estarem aqui nessa jornada mais uma vez comigo. Deixa eu colocar aqui eu em tela cheia para vocês me verem. Deixa eu tirar a bolinha também. Queria agradecer vocês pela presença, por estarem assistindo esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro só. E com o tempo a gente vai debatendo um pouco mais.